A inversão da proposta romantista tradicional. Memórias de um sargento de milícias, Manuel Antônio de Almeida. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Última obra do romantismo na parte da prosa no Brasil. Última obra analisada aqui nas nossas aulas, né? Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. A obra que encerra o ciclo da prosa romântica brasileira aqui nas nossas aulas. Vamos fazer uma breve análise dessa obra, ver os personagens principais, contar um pouco do enredo e ver quais são as possibilidades de interpretação e análise que essa obra nos oferece. Bora lá! Então tá aí, senhoras e senhores, olha aí, ó, Memórias de um Sargento de Milícias, obra do Manuel Antônio de Almeida. É um romance que foi publicado originalmente em folhetins, galera, no romantismo, na época do romantismo, muito folhetim, quase todas as obras que a gente analisou, né, foi publicada em folhetim. Foi publicada no Rio de Janeiro, no jornal Correio Mercantil, nos anos de 1852 e 1853. A princípio, não foi atribuído a autoria da obra por Manuel Antônio de Almeida. O livro foi assinado com o codinome de Um Brasileiro, inicialmente, né? Depois a obra foi reconhecida e atribuída para o Manuel Antônio de Almeida. Então tá aí o Sargento de Milícias, né? O Manuel de Antônio de Almeida, ele teve uma infância pobre, né? E talvez, por influência dessa infância pobre, ele conseguiu explorar um estilo único nesse livro, até então, né? O livro aborda uma linguagem com estilo jornalístico, sempre direto, uma linguagem das ruas, uma linguagem da classe média e baixa, e ele foge dos padrões românticos da época, quando os romances tradicionais representavam e retratavam os ambientes aristocráticos. Então, galera, tá aqui o brabo, tá aqui, ó, o Manuel Antônio de Almeida, a malandragem em cena. O cara viveu de 1831 a 1861, ele vem de origem de uma família simples, uma família humilde, por isso que ele tem uma linguagem acessível, ele é médico de formação, porém ele é jornalista de ofício. E muito da sua origem está presente na obra Memórias de um Sargento de Milícias, né? Ele consegue passar a sua origem por meio da linguagem e das paradas que acontecem na obra em si. Colegas, então para começar a falar do enredo da obra em si, a gente vai falar um pouco dos personagens principais, né? Claro, galera, óbvio que eu coloquei Leonardos fictícios, né, galera? As imagens são meramente ilustrativas. Pelo amor de Deus, não vai me falar que você assistiu a uma live do Leonardo, sargento de milícias aí no YouTube, beleza? Então vamos lá, a gente começa com o Leonardo Pataca. O Leonardo Pataca, ele é o pai do Leonardinho. E ele é visto como um coprotagonista da obra, né? Ele passa por situações semelhantes àquelas vividas pelo seu filho. Então, o Leonardo Pataca, ele é o pai do Leonardinho e a história começa antes mesmo do próprio Leonardo nascer, né? Do Leonardinho, que a gente vai chamar aqui no vídeo assim. Do próprio Leonardinho nascer com o Leonardo Pataca conquistando a mãe do Leonardinho por algumas horas apenas. O outro brabo aí é o próprio Leonardo. O Leonardo, ele é o protagonista da história e representa o malandro e o seu esforço de sobreviver às margens das instituições sociais. Ele representa aquele malandro que dá nó em pingo d'água para tentar sobreviver, para tentar conseguir o almoço, para tentar conseguir a janta. Ele se vira no que ele pode para conseguir o seu alimento, o seu sustento e tocar a sua vida. E a Luizinha, né? Eu coloquei ali a imagem da Luluzinha, porque se parece, né, sonoramente aí, mas a Luizinha é o primeiro amor do Leonardo, do Leonardinho, hein? Do Leonardinho. E ele retoma esse relacionamento depois que a Luizinha fica viúva do primeiro marido, e aí que eles finalmente conseguem consumar o amor deles aí, né? Então essa aí é a Luizinha, tá bom? Tem uma galera que fala que o Leonardinho, ele é o típico cidadão carioca, aquele carioca todo malandro, todo descolado e tal, consegue passar a perna nos outros por vezes, consegue se dar bem em situações que provavelmente seriam adversas, né? Há quem diga que o Leonardinho, o Leonardo, filho do Leonardo Pataca, apresenta esse estereótipo do carioca. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da história, do enredo da obra Memórias de um Sargento de Milícias, Romantismo no Brasil, prosa romântica,
Vamos nessa, vamos lá. A história começa com o pai do Leonardo conquistando uma mulher chamada Maria das Hortaliças. Essa é a mãe do Leonardo. Maria das Hortaliças era estrangeira e o pai do Leonardo estava em um navio vindo da Europa aqui para o Brasil. Eles estão lá num forró, lá o pau tá quebrando lá no forrozão lá no navio. E aí o Leonardo pisa no pé da Maria das Hortaliças, que retribui com um beliscão. Pronto, foi o suficiente para eles terem uma noite de amor e ali ser consumado o Leonardinho. Olha que romântico, que beleza, hein? Que maravilha! E aí, galera, já começa aí as primeiras diferenças entre o romantismo nessa parte final e o romantismo lá no início. Se a gente pega aí umas meninas como a Moreninha, como Inocência, que o amor é lindo e vai tudo dar certo, que Inocência ali rígida, prometida em casamento, pro manecão e tal, aquela coisa rígida, no Sargento de Milícia a parada já muda, né? A gente já tem uma relação extraconjugal, o que era impossível de acontecer naquela época do romantismo, né? Ninguém imagina a Moreninha traindo o Augusto ou algo do tipo. Nesse caso, a relação, o Leonardinho, ele nasce, né? Ele tem origem de uma relação totalmente carnavalesca ali, viu uma vez e pronto, entendeu? E isso aí já é a primeira diferença entre as obras do final do romantismo, que aí a gente já está se aproximando do realismo, com as obras lá do início do romantismo ainda, com resquícios do nacionalismo e do arcadismo. Então, e aí quando ela já chega, já enjoada, já grávida, né? A Maria das Hortaliças, já grávida do Leonardo, né? Viria aí o Leonardinho. A Maria das Hortaliças faz o quê? Vaza, volta para sua terra. E deixa o Leonardo Pataca lá, o pai do Leonardo, sem ter como criar o filho. O cara não quer ficar com o filho. O que o Leonardo fez? Deu o filho pro padrinho pro seu padrinho, né? No caso, o barbeiro. E para sua madrinha, tá? Então o Leonardinho não foi criado pelos pais. A mãe dele vazou, o pai dele falou: não vou criar esse menino sozinho. Deu o menino pro barbeiro e para sua madrinha, beleza? Tentando traçar um pouco do perfil e da personalidade aqui do Leonardinho, o padrinho do Leonardo, ele tinha um sonho e o desejo de fazê-lo padre. Então, o padrinho, o barbeiro, que o pai de criação do Leonardinho, queria que ele virasse padre, que ele estudasse no convento e tal. Ele até conseguiu convencer o Leonardinho a ir para a escola de padres, lá ele aprendeu a ler e escrever muito mal, só que ele não conseguiu seguir aí com o celibatário, pelo menos a tentativa do celibato, porque o bicho era bagunceiro, velho. Ele fazia muita bagunça, muita estripulia lá na escola para padres, e isso fez com que até mesmo os próprios padres desistissem da ideia, mandassem ele de volta. E aí foi assim que o Leonardo aprendeu a ler e escrever, mas muito mal, porque o bicho era bagaceira mesmo, bragaceira mesmo. Nessa escola para padres, o Leonardinho conhece o amor, né? Conhece a Luizinha. Foi amor à primeira vista, Luizinha... Leonardinho se aproximou de Luizinha, tentou lá traquinar um plano com ela, porém o pai de Luizinha era muito rico. Ela tinha uma herança muito gorda para receber e acabava que ela ficava sendo muito visada. E o Leonardinho só bagunçava, não era lá esse padrão de beleza todo, não conseguiu negociar um casamento para ele, uma vez que ele também era pobre. E aí a paixão dele foi interrompida, porque um maluco chamado José Manuel só se interessou pela Luizinha por conta da grana, da herança que ela teria. E aí eles arrumaram um casamento e acabaram se casando. E aí foi a decepção amorosa do Leonardinho na obra. Aí o livro vai se desenvolvendo e o barbeiro, pai de criação do Leonardinho, morre e deixa para ele uma herança para o seu afilhado, né? O Leonardinho faz o quê? Pega essa herança, volta a viver com o seu pai lá. Porém, o relacionamento entre os dois não era bom, eles viviam brigando e depois de um desentendimento maior, Leonardinho foge e vai embora de novo. Ele volta lá para a região onde morava com o seu padrinho, lá ele encontra uma mulata chamada Vidinha, e aí ele passa a ter um relacionamento com a Vidinha. Nesse mesmo período, ele conhece e tem contato com o Major Vidigal, que adorava pegar e prender e tentar botar na linha
tipos igual o Leonardinho, né? Bagunceiro, ocioso, vadio, né? Então, o grande passatempo do Major Vidigal era esse: pegar os vadios ociosos do Rio de Janeiro e prender esses vagabundos. Porém, o Leonardinho vai tentando dobrar o Major Vidigal ali no pulo, até que o Leonardinho é forçado a se alistar para se livrar lá de um castigo que o Major Vidigal o impõe. Óbvio, galera, que a experiência militar do Leonardinho também não é das melhores, né? Ele continua a praticar as arruaças e desobedece constantemente o Major. O Major faz o quê? Prende o Leonardinho. Para sair dessa situação de prisão, o Leonardinho encontra uma amiga chamada Regalada. Maria Regalada. A Maria Regalada consegue a soltura do Leonardinho. Em troca, ele deveria se endireitar, deveria fazer uma reflexão do seu caráter para retomar o seu antigo amor, que era a Luizinha, né? A intercessão de Maria Regalada foi tão forte para com o Vidigal, né, que o Leonardinho não apenas foi solto, mas ele também foi promovido a sargento da tropa regular, hein? Então ele já adquiriu um cargo mais ou menos ali de confiança no serviço militar. Ele reata, né, o amor que ele tinha com a Luizinha, que estava recém-viúva, e os dois ali começam a namorar. Ainda com a ajuda lá da Maria Regalada, o Major Vidigal promove Leonardinho a sargento de milícias. E aí ele obtém a permissão para casar. Senhores, essa então é a história bem resumidona. Pulei várias partes aí, eu fui para frente, fui para trás na história, mas basicamente o enredo da obra é esse aí, tá bom? Uma breve análise e alguns pontos importantes para a gente falar sobre o livro, né? Nesse livro acontece um fenômeno que a gente chama de carnavalização. O que é isso? Seria a inversão de características do romantismo convencional. Primeiro a gente tem o humor, é a primeira característica. O humor ele é presente nas narrativas de forma bem tímida e ocupa pouco espaço ali no eixo condutor da narrativa, né? Já no Sargento de Milícias, não. Ele ocupa o centro da parada. O humor, as peripécias que o Leonardinho faz são o centro do romance. É ele que é o fio norteador da parada, entendeu? Então essa é a primeira característica aí da carnavalização presente. O segundo elemento da carnavalização, pessoal, funciona da seguinte forma. O romantismo ele sempre procurou tratar e colocar em evidência a burguesia, né? Então se a gente vê ali Senhora, por exemplo, do José de Alencar, a gente vai ver aquele casamento maravilhoso da Aurélia, sabe? Aquela cerimônia pomposa nos grandes palácios e tal. Então a classe retratada era a classe alta. E a classe baixa ficava ali bem para o segundo plano. Houve uma inversão em Memórias de um Sargento de Milícias. O Joaquim Manuel ele coloca em evidência as classes secundárias, as classes mais baixas. Essas classes ocupavam posições secundárias nas outras obras. E aí há a segunda inversão que a gente comentou, né? E o exemplo maior dessa carnavalização é o próprio Leonardo Pataca, né? O próprio protagonista, que, como ele é descrito na obra, ele é filho de uma pisada e de um beliscão. Ou seja, ele não é aquele herói dotado de honra e tal. No final ele tem, né? No final ele tem. Quando ele recebe o perdão lá do Vidigal, e aí ele, novamente, igual acontece em Senhora do José de Alencar, né? Com o Seixas, há uma reestruturação do caráter ali no final para que a obra seja romântica, né? Mas o Leonardinho, ele é o avesso de um herói tradicional romântico a grande parte da obra, né? Do romance. Senhores, então, diante de tudo isso, por que a gente vai considerar aí essa obra ainda uma obra romantista, né? Primeiro que ela está quase ali na transição entre o romantismo e o realismo, mas por que ela tem características e ainda se encaixa no romantismo? Vamos lá, primeiro motivo, registros de costumes.
o romantismo, a prosa romântica, se propõe a relatar o cotidiano da burguesia, o cotidiano da população carioca, nesse caso. Então, o registro de costumes seria ali o primeiro motivo pelo qual essa obra ainda se encaixa no romantismo. Segundo motivo, final feliz, happy ending, baby. O final feliz, o Leonardo consegue ali reatar o seu amor com a Luizinha, mesmo depois da morte, lá dela ficar viúva, dele ser preso, de tantas idas e vindas, no final eles conseguem ficar juntos. E aí tem o final feliz. Então é uma característica também do romantismo, tá? As personagens, elas agem muito por impulso, muito por emoção, e essa emoção, essa subjetividade está presente também como características do romantismo. Essa aventura, essa sucessão de indas e vidas, de desencontros, de revelações que acontecem com o Leonardo, sobretudo quando ele é perseguido pelo Major Vidigal, também é uma característica do romantismo, beleza? E aí a história de amor com final feliz que eu falei finaliza as características do romantismo nessa obra. Meus queridos, espero só uma coisa, que eu tenha ajudado vocês, cara. Memórias de um Sargento de Milícias vai encerrar aqui a série de obras que a gente viu da prosa romântica brasileira. Obra do Manuel Antônio de Almeida, faz parte do romantismo brasileiro na parte da prosa. Obra de linguagem simples e direta que conta a história de Leonardinho, filho de Leonardo Pataca, que é bagunceiro, faz um monte de peripécias ali pelo Rio de Janeiro, até finalmente virar um sargento de milícias e casar-se com Luizinha, tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, obrigado!